Eu tenho um caso engraçado, quando eu comecei a estudar PNL, eu fazia uma coisa e eu não percebia. Eu gosto de pescar. Aí meu sobrinho ia pescar comigo. E ele era novinho, aí eu pescava com a carretilha, não sei se você vê as Sei. diferenças, né? Carretilha é aqui que você vai jogar e vira, dá uma cabeleira, embola tudo quando você erra, né? E o molinete, ele é mais antigo, né? Mas ele é mais fácil de jogar. Aí sempre eu falava com ele assim, a gente ia pescar, ele queria pescar com a carretilha, né? Uhum. Então a cabeça dele ele dava conta, né? E eu, na minha cabeça, ele não dava conta. Aí eu falava assim, não, pesca isso não, que você não consegue não. E era assim. Aí quando eu vi o tanto que eu tava limitando ele nessa pegada que você tá falando, aí no outro dia que eu fui pescar com ele, eu falei assim, hoje você vai pescar com a carretilha. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas eu não sei, eu não dou conta. Mas dá conta. Não, você falou comigo que eu não dou conta? Ele falou comigo, vixe, agora eu vou ter que desfazer, né? Aham. E foi uma coisa muito rápida. Eu falei assim, ó, você quer tentar? Eu vou te ensinar. Aí eu fui, ensinei ele, tirei um anzol pra não machucar e ele foi jogando. Aí jogava, embolava, eu falei, não, agora você vai ter que aprender a desembolar. E, né, e ele foi desembolando e tal. Aí depois ele começou a jogar perto. Aí já começou a jogar. Aí eu coloquei um anzol. Aí ele falou assim, eu posso subir na equipia pra jogar mais longe? Aí você vê, começou a ter criatividade, igual né, essa criança aí. Aí eu falei assim, não, eu me chamo de Didi, né, meu apelido. Ô Didi, quase que eu peguei um peixe. Eu comecei a rir, ó, já tá se achando, né? E ele pegou uma traíra. Olha. Aí nessa hora, assim, esse evento aconteceu, assim, coisa de 1h30, mais ou menos. Eu falei assim, gente, olha o que eu tava fazendo com ele, né? E olha o que ele já sabia fazer, né? Uma ação pequena. E nesse dia eu parei pra pensar o tanto que a gente limita funcionário, pessoas e tudo, porque a gente fala que a pessoa não dá conta e ele acaba acreditando. Uhum. Mas aí eu fui voltar na autorresponsabilidade. Na bem da verdade, o que eu entendi do meu lado? Eu tava com preguiça de ensinar, eu queria pescar com o que eu queria pescar e eu não queria dar atenção pra ele. Bem-vindos a mais um episódio do 1% Melhor. Aqui você tem a oportunidade de tirar insights e provocações para aplicar no seu dia a dia e, com certeza, trazer desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje nós temos um convidado que trabalha com empreendedores, ele vai contar mais da história dele. Ele trabalha com empreendedores que têm grande potencial a trazer resultado, bater suas metas. Kildare Morato, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje. E conta um pouquinho pra gente aí, o que exatamente o Kildare faz e como ele começou essa trajetória para chegar aonde ele está hoje e com um foco também no empreendedorismo, né? Raquel, é um prazer, uma honra estar com você aqui. Muito obrigado aí pelo convite da gente fazer esse bate-papo. A minha trajetória de empreendedor, eu comecei muito novo, né, e abri a empresa, abri o CNPJ com 19 anos. E eu já tinha iniciativas de empreendedorismo até então. E aí, quando eu estava com 17 anos de empresa, né, eu estava aí com 30 e poucos anos, aí eu já tive aquela sensação assim, nó, eu já tenho 17 anos de empresa, não estou tendo o resultado que eu quero. Queria ter o filho, não conseguia organizar financeiramente, nunca devia, mas sempre estava ali nas contas, né? Uhum. Em cima das contas, não tinha perspectiva de crescimento. Aí foi onde que eu fui para um treinamento, né, para aprender a lidar com a equipe, para aprender a vender mais, e eu descobri que o problema estava em mim. Sempre é assim, Aí né? voltando no problema da mentalidade, eu era chato, eu não sabia. Eu tinha assim muitos limites, muitas crenças limitantes. Isso que o pessoal fala muito que é jargão, mas eu vi isso tudo na prática, sabe? E foi então que eu consegui ver uma possibilidade de crescimento, né? Aí desde então resolvi ter um filho, aí hoje eu tenho uma filha de 6 anos, e isso foi uma grande virada de chave na minha vida, né? E aí hoje o que eu trago, né? Quando eu converso com o empresário, né? Eu tenho minhas empresas, né? Meus principais negócios são outras coisas, mas quando eu falo de mentoria, de consultoria, o que eu quero trazer para o empresário é que ele consegue mudar esse cenário. Ele consegue acreditar. Porque assim, eu sempre tive essa sensação em mim, né? A gente fala do avatar transformado e tudo. Sim. Eu sempre tive em mim que eu conseguia mais, mas eu não conseguia. Eu fazia, gente, eu posso fazer mais, mas eu não dava conta. Então, eu não percebia que não era o técnico, era o emocional. Como que foi descobrir isso, Kildare? Porque assim, querendo ou não, quando a gente vai para o dia a dia, as pessoas ainda têm uma resistência muito grande em trazer para si
a responsabilidade. Então, principalmente quando você fala de empreendedorismo, aí, é porque o Brasil é difícil. Não estou falando que não seja. Nós sabemos Certo. que é. Só que tem essa questão aí da autorresponsabilidade, né? Dessa mentalidade, desse próprio desenvolvimento. Como que foi isso para você e o que você diria para as pessoas a esse respeito? Raquel, isso é assim, eu fico até arrepiado, emocionado aqui, porque é um ponto determinante. Uhum. Eu comecei, né, nesse trabalho, fui crescendo, aí num dos treinamentos eu tinha uma realização de um sonho, né, visualizar um sonho, e aí eu coloquei lá o sonho de ser líder, né, e eu era péssimo líder, não conseguia falar em público, não conseguia gravar podcast, eu era totalmente tímido. Uhum. Era assim, eu começava a falar em público, quando eu era obrigado, dava um frio na barriga, era aquele negócio assim, terrível, sabe? E tudo isso foi mudando. Mas aí chegou um certo momento que eu vi que nesse treinamento meu sonho era ter um filho, né? E era desenvolver liderança. E 15 dias depois do treinamento, eu estava com minha esposa engravidou. E aí, assim, foi um negócio que foi um impacto para mim, né? Uma coisa, assim, muito emocionante, muito legal. E foi onde que eu falei assim, gente, eu quero aprender sobre esse treinamento, quero aprender a estudar PNL, aplicar isso, né? E eu comecei a aprofundar. Só que até nesse momento, eu ainda estava vendo que o problema estava fora, não estava em mim. Uhum. Apesar que eu já, é tipo aquela incongruência, você acha que está fazendo, mas não está. Sim. Aí na hora que eu entrei na formação de PNL, aí foi muito interessante, porque eu tinha uma narrativa que sempre era assim, eu não cresço porque meu pai não me ensinou, porque meu pai não teve resultado na empresa. O culpado sempre era meu pai, né? Meu pai sempre me criou com medo, então eu era muito medroso. Uhum. Tudo que ele queria me proteger me fazia medo. Uhum. E eu era extremamente medroso. Então aí vem todos os medos de errar. Quando eu errava, eu julgava as outras pessoas, eu era rude com as outras pessoas, né? Porque eu descontava o meu erro nos outros, né? Uhum. E quando eu cheguei nessa formação de PNL, eu falei, gente, eu posso continuar culpando meu pai, mas vai adiantar o quê? Aí foi onde que caiu a ficha, né, de fato, do poder da autorresponsabilidade. Eu pensei, eu posso continuar culpando qualquer um, o governo, o meu passado, qualquer coisa, mas não vai adiantar em nada. Aí nessa hora, eu pensei, eu posso continuar falando, mas é vago. E foi onde eu comecei desde então, me observar. E várias vezes, inclusive hoje, acontece, eu falo assim, gente, ó, pra você ver, eu tô novamente culpando outra pessoa, mas tudo bem. Imagina um empresário, se eu culpar meu funcionário, quem contratou foi eu. Sim. Quem treina deveria ser eu. Sim. Né? Eu deveria contratar alguém para treinar. Tudo é eu. Então, assim, eu vou culpar o outro, posso culpar. Até o momento que, né, eu entender isso, né? Uhum. Então, assim, parece muito básico, mas é muito profundo isso, né? A gente entender que a gente é responsável pelo resultado. Todos eles, né? De empreender, de ser colaborador, de ser, por exemplo, um treinador que talvez uma coisa não dá certo, né? Da saúde, tudo. Eu acho que tudo resume nisso, né? Eu vou repetir isso que você falou, porque, assim, é simples, óbvio e profundo ao mesmo tempo, e que as pessoas não têm, talvez, essa percepção. Eu quero culpar meu funcionário por não ter feito algo. Só que quem contratou fui eu. Eu quero culpar meu funcionário por ele não ter tido atitude, não ter tido resultado. Quem deveria ter treinado era eu. E quem deveria estar ali acompanhando, também eu, ou se não a gerência que está ali à frente. Ou seja, no fim, a responsabilidade volta sempre para a pessoa. A gente pode dizer também, ok, o funcionário ele pode também buscar. Só que aí nós estamos falando de coisas completamente separadas, né? É um desenvolvimento separado. Ele pode buscar, sim, ele deve buscar, eu acredito, buscar o desenvolvimento dele sem ficar esperando nada, né? Alguém tá ali igual bebê. Agora, a responsabilidade, se não está chegando no resultado que você deseja, é sua em direcionar, certo? Pois volta na gente sempre, né? E aí eu observo outra coisa também, que a gente enxerga o mundo com nossos olhos, né? Sim. Então, por exemplo, se eu enxergo que algo é impossível para mim, ele vai ser impossível. E eu vou viver provando que eu não dou conta. O contrário também existe. Então, por exemplo, no início de uma empresa, a gente tem empresa, né? A gente faz tudo.
E é legal o que eu estou vivendo hoje, nesse momento, porque a minha empresa, né, de 24 anos atrás, ela funciona sem a gente hoje, sem eu e meu sócio, a gente acompanha muitas coisas, mas a gente consegue colocar um funcionário em cada função lá e as coisas funcionam. Agora, a outra empresa, igual o estúdio aqui, no início, dependia 100% de mim. Né? Aí, a questão da mentoria, 100% de mim. Aí eu começo a ter que aprender o início de novo. Né? Então, assim, eu consegui hoje estar vivendo o que a pessoa que está montando a empresa hoje vive no início. E é tudo ele. Então, mais ainda, essa autorresponsabilidade ela é latente. Por quê? Ele tem que fazer tudo, literalmente. Né? Então, ele tem que cobrar, ele tem que receber, ele tem que prospectar clientes, ele tem que atender, responder no tempo e tal. Aí chega o momento dele contratar outra pessoa, aí ele tem que pensar, não, o que eu vou conseguir delegar? Né? Porque o sonho, quando uma empresa começa e que já tem muito capital, ela coloca os colaboradores em cada área ali de acordo com o que ela acredita que vai resolver o problema e ela tem caixa para segurar aquilo ali, né? Então, quando a gente pega empresários que estão aí começando, isso não é a realidade dele, ele tem que fazer de tudo, né? Então, essa confusão do eu ser o responsável, ela é muito latente. Só que a gente sempre acha um culpado, né? É o cliente que é chato, né? A gente coloca a culpa no governo toda hora, né? Porque o governo é bom porque não responde, ele não briga com a gente. Ele só manda a boleta lá, né, o imposto, né? E pegando nesse ponto aí, essa questão, né, do empreender e no início fica o eu empresa. Uma das dificuldades das pessoas é delegar. E é o que você colocou. Muitas vezes as pessoas querem crescer e aí elas precisam começar a delegar. Para um empreendedor que está ali começando, que já tem as dificuldades dele ali no dia a dia, essa questão da delegação, como que ele pode trabalhar isso? Ó, eu aprendi algumas coisas, a gente estava até conversando agora no bastidor, um erro que aconteceu com o cliente, como que a gente pode melhorar para a próxima. Eu acho que a principal coisa que o empresário erra é na forma de comunicar, né? Eu já acompanho seu trabalho, já vi a sua palestra e eu acredito muito no que você fala sobre a comunicação, né? Sobre o alinhamento disso, porque muitas vezes o empresário erra justamente aí. Eu vou delegar, eu contrato uma pessoa, então, por exemplo, eu tenho condição de contratar um funcionário. E acaba que aqui é funcionário também, o que ele acaba sendo? Coringa, ele acaba fazendo várias funções. Sim. Então, se eu sou um multitarefa, eu contrato uma pessoa que tem que ser multitarefa também. E aí ele tem que saber de tudo. Ele tem que saber de marketing, saber de um tanto de coisa que ele não sabe. Então, o que eu acho que funciona bem e o que eu acho que a gente erra? Aqui, por exemplo, no estúdio, quando eu comecei, eu fiz um negócio legal que é criar um vídeo ensinando a montar o estúdio. Então, eu desmonto o estúdio todo, gravo o vídeo, bem amador mesmo o vídeo, mas gravar, liga esse cabo, liga aqui, isso é por causa disso, explicando tudo isso. Deu mais ou menos 30 minutos. E aí, quando eu contrato um funcionário novo, o que eu faço? Olha, assiste esses vídeos e monta o estúdio. Aí ele monta o estúdio. Vai ter um tanto de dúvidas. Essas dúvidas eu posso parar e pensar, será que é um vídeo que não ficou legal? Será que eu posso melhorar mais o vídeo? Né? Só que às vezes a gente está com tanta mentalidade que o problema é o outro, esse cara não entendeu e tal, e a gente perde a oportunidade de ver que a gente está ensinando errado. Então essa dica de fazer o vídeo ensinando as etapas me ajudou muito, porque às vezes o funcionário dependia muito de mim porque eu não ensinava direito. E na prática mesmo, como que foi há 20 anos eu errando, né? Eu ia lá, ensinava, saía, e eu ficava meia hora falando. Será que ele ia decorar o que da meia hora? E agora meia hora de vídeo, ele tem como voltar nessas meia horas, etapa por etapa, e é muito legal. Então, assim, essa dica ajuda muito a quem está delegando, mas ele só vai entender se ele entender que, peraí, eu estou contratando uma pessoa, vamos partir do suposto que ele não sabe. Né? E vamos partir do suposto que ele quer aprender. Isso mudou muito, certo? Por quê? Se você pegar grandes empresas, por exemplo, um colega meu começou a trabalhar na Petrobras há muito tempo atrás. Ele, quando ele entrou, ficou 9 meses estudando para começar a trabalhar. Então, qual empresa no redor da gente aqui tem a capacidade de treinar um funcionário tanto tempo para depois começar a trabalhar? Sim. Ele começa a trabalhar hoje, amanhã já está sendo cobrado de um resultado que ele não está preparado para entregar. Né? Inclusive vendedor. A gente contrata um vendedor que é uma função relativamente fácil de ensinar, mas ele tem que saber do produto, tecnicamente, ele tem que saber muitas coisas. Então, assim, a gente como empresário erra demais nessa falta de alinhamento. Peraí, o que você sabe, o que você não sabe? Criar essa trilha, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E, inclusive, teve uma vez que
eu estava até lançando, né, uma mentoria para empresários e acabou que eu fiz outra coisa antes. Porque eu tinha um funcionário muito bom, né? Sempre tive muitos bons funcionários, inclusive hoje eu tenho uma equipe muito boa. E um estava saindo. Eu falei, nossa, eu vou ter que treinar o outro. É coisa que todo dia eu falava um pouquinho de PNL, né? De atendimento, de análise comportamental, de perfil de pessoas, para poder facilitar a venda, né? Para facilitar a comunicação. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, vou gravar uma aula, né? Um curso de PNL com vendas, para treinar eles, porque qualquer outro funcionário que entrar, ele vai aprender através desse treinamento. E aí acabou que assim, eu nem foquei tanto em vender esse curso, eu acho que até agora eu vou voltar a vender ele para fora, né? Mas para mim foi uma maquininha de treinar meus vendedores. É um curso que deu 7 horas, com um curso até extenso, né? Acho que 59 aulas, mas foi uma forma de eu pensar assim, não, eu treino um, depois eu tenho que treinar outro, né? Porque hoje em dia todo mundo reclama de dificuldade de contratar pessoas. E às vezes a gente contrata, depois de 3 meses, tem que contratar de novo, que não deu certo. Ou o funcionário não adaptou, ou a gente não gostou e tal. Então, eu acho que, assim, resumidamente, criar ali um padrão de atendimento, um padrão de operações, passar isso para vídeos, é uma forma extraordinária para delegar. Porque aí, qualquer dúvida que a pessoa tem, em vez de eu falar de novo, assiste o vídeo de novo. Qual parte você não entendeu? Isso aí você me fez lembrar de um curso que eu comprei recentemente e tem o tira dúvida deles lá de e-mail, né? Eu assisti o curso 2 vezes cada aula e eu mandei. A pessoa falou assim, volta lá e assiste de novo. Eu falei, tá bom, vou voltar, vou assistir de novo. Qualquer coisa eu volto com o e-mail. Mas foi essa a resposta que eu recebi. E a resposta tá lá. Mas realmente, você passou nele e depois absorveu. Depois eu voltei, eu falei, Mas aí foi uma parte muito interessante. Por quê? Se você assistir de novo e não tivesse a resposta, aí eles teriam que ter a humildade, peraí, eu tenho que corrigir isso aqui. Sim, né? mas é aquela coisa, né? A gente assiste, a gente não capta 100% A gente não do que consegue tá ali. absorver tudo. Exato. Né? A gente, hoje, por exemplo, eu treino muito, assim, eu gosto demais de ouvir audiobook, coloco em duas vezes. Gosto de assistir vídeo. Eu sou meio... Hoje, se eu fosse voltar para a escola, eu teria um problema danado. Se eu ver um professor escrevendo no quadro, me dá um... Não tem jeito de dar rec. Sabe ali, né? esses negócios aí que eles falam TDAH, esse negócio, eu acho que eu já tive tudo isso aí, sabe? Se eu ver o professor escrevendo no quadro e eu tivesse que escrever, eu acho que eu fico entediado. Porque eu já assisto um vídeo em velocidade 2, entendeu? E aí, onde que eu acho mais interessante, eu repito, eu coloco na velocidade 1 de novo, né? Mas tem muita coisa que a gente pode acelerar, concorda? Sim, concordo. Então, por isso que eu sou apaixonado com o curso online. E o acelerar até te dá mais atenção, né? Ele te coloca ali mais Você atenção. tem que ficar com atenção, com o áudio ali tem que estar legal e tudo. Sim. E assim, tem coisa que pra gente, né? Vamos pegar, por exemplo, o Word e o Excel. O Word e Excel tem que copiar, colar, é tudo parecido, né? É tudo parecido. Aí tem as ferramentas específicas de cada um. Eu acho que o aprendizado hoje também tem muita coisa que é o básico, né? E tem as coisas essenciais. Então a gente vai no essencial ali e o básico a gente acelera. Com certeza, eu concordo. Eu acho que se pegasse essa metodologia, né? Tem até o Thiago Matos, ele tem um livro, Vai Lá e Faz. É fantástico, sabe? É até uma metodologia que a gente aplica pelo Sebrae. Hoje eu sou consultor credenciado no Sebrae também. E ele fala muito, até vale a pena, né, quem está assistindo ou ouvindo aqui, assistir esse TED Talk dele, do Thiago Matos, onde que ele fala do futuro da educação. E ele fala muito sobre isso. Na hora que eu assisti, eu falei, gente, eu penso igualzinho ele. Eu falo tanto que a educação, eu acho que tem que dar uma inovada. Sim. Porque, assim, a gente absorve muito mais fácil, né? Eu vou dar um exemplo. A minha filha, por exemplo, ela fica lá na frente da televisão assistindo muito desenho, muitas coisas. E tem hora que ela fala cada coisa, fala, onde você aprendeu isso? No desenho e tal. Então, agora, se você ensina através de um desenho, né, igual as crianças aprendem, você aprende brincando, né? Sim. É divertido, né? Agora, se é aquele ensinamento massivo, né? Então, por isso, assim, resumidamente, eu acredito muito que fazendo uns vídeos legais, a gente consegue delegar muito, fazer uma máquina de talentos, né? Que entra um colaborador, você treina, entra o segundo, você treina, otimiza o tempo, né? Sensacional. E virar até um produto pra gente, né? Sim. Por exemplo, você na sua consultoria, você ajudar uma empresa, né? Ajudar uma pessoa ali a criar um repositório, né? De
ali do conhecimento ali da empresa ali que está padronizado para ele poder replicar para os outros colaboradores, né? Sensacional. E aí, gente, só reforçando aqui a dica do Kildare, é o TED Talk do Thiago Matos, Futuro da Educação, certo? Então, dá uma olhadinha lá. Ô Kildare, o que é realmente empreender? Vamos trazer um pouquinho aí, dar uns passinhos atrás e trazer esse conceito para o pessoal. O que é realmente aí o empreendedorismo, né? O que é empreender? Raquel, muito legal isso aí, porque, por exemplo, na metodologia do Sebrae, às vezes eu aplico lá para uma turma, não, apliquei para uma turma agora de adolescentes da Cidade dos Meninos, é outra coisa que até fiz um podcast sobre isso, deixar um recado para as pessoas assistir um projeto social assim, incrível, sabe? E aí é legal porque na hora que a gente vai de empreender, o pessoal assim, já meio que assusta, né? Eu tenho que abrir empresa, tenho que ter contador, o negócio fica uma coisa grande. Mas eu falo o seguinte, qual que é a ação empreendedora que cada um já teve? E é legal que ninguém fala no início. Aí eu começo a falar assim, você já organizou um evento? Você já organizou uma festa? Você já... o que você já fez? Aí na hora que você olha, um já vendeu picolé, outro já fez doce e vendeu, outro já vendeu aquelas coisas de miçanga. Vários já teve as suas iniciativas. E foi engraçado nessa turma lá que o pessoal falou assim, eu vendi muito doce e tal, depois eu gastei meu dinheiro todo e quebrei. Umas 3 pessoas vendeu e gastou dinheiro e quebrou, né? Aí eu falei, olha que legal, você já aprendeu que da próxima vez não faz, né? Então, assim, resumidamente, é você empreender uma ideia, né? Você pegar uma coisa, por exemplo, você está empreendendo aqui, fazendo o seu podcast, onde você está trazendo pessoas para engajar com o seu conteúdo, é um grande empreendimento e que só tende a crescer, né? Agora, quando a gente traz isso para um CNPJ, para montar uma empresa, aí eu vejo que, às vezes, até separa um pouco do empreendedor do empresário. Existem vários conceitos que falam sobre isso, mas teoricamente o empresário é aquele que quer manter uma empresa, por exemplo, imagina uma empresa familiar, a pessoa está ali, herdou uma empresa e vai mantendo aquela empresa, ele está mantendo as operações. O empreendedor é aquele cara mais inovador, que está, hoje, aquele cara que você olha assim e fala, o que você está fazendo hoje? Eu estou mexendo com roupa, vendendo roupa. Aí você conversa com ele, não, agora eu estou vendendo curso online. Ele está pegando uma tendência, né, e resolvendo um problema. Sim. Então, assim, vamos avançar mais um pouco, né? Tem um problema, a pessoa inventa uma solução, ele está empreendendo, né? E aí, se ele cria uma solução mais prática, ele acaba, o que ele está fazendo? Ele está criando um empreendedorismo, né? Um empreendimento de sucesso e talvez muito mais do que do outro que está repetindo algo, né? Sim. Então, quanto mais ele acha um problema para resolver e ele resolve aquele problema ali de forma mais simples, mais econômica, melhor está sendo o empreendimento dele. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que um gestor dentro da empresa, ele é um empreendedor também. A gente fala até o intraempreendedorismo, né? Que é o gerente que traz uma grande ideia. Por exemplo, teve uma ação muito legal lá na minha empresa lá, que a gente vendia toner, mas vendia moderadamente. Aí chegou o meu vendedor até falar sobre o Guilherme, ele chegou lá e começou a pesquisar fornecedor, se eu comprar mais volume e tal, e começou a trabalhar isso. Onde que resultou nisso, né? A gente virou até distribuidor agora de toner. A gente vende para outras empresas, vende para quem revende e vende em grande volume e nós caímos muito o preço. Então é uma ação de empreendedorismo dentro da empresa, né? Onde que ele inovou, né? Ele criou um novo braço ali de comercialização, mas ele era a função dele? Não era, ele é vendedor. Ele empreendeu uma ideia, certo? Então, assim, eu acho que quando a gente pega no pé da letra, mesmo que a gente se perde um pouco, né? Mas o que eu acho que a gente poderia trazer é, assim, aquela pessoa que implementa uma ideia, resolve um problema, e faz algo, né, ficar mais interessante naquela empresa ali, né? Mais atrativo. Para empreender? Olha, eu acho essa pergunta fantástica, sabe? Porque eu acho assim, no outro turno que eu dei pro Sebrae foi assim, foi um sonho pra mim, sabe? Porque né, a gente tava conversando antes aqui, na hora que você falou, eu falei assim, não, eu acredito demais nisso, Raquel. Porque é o seguinte, você falou que gosta de trabalhar com pessoa que quer mudança, né? Eu também. Então eu cheguei pra essa turma, sabe quando você chega pra uma turma, tá o pessoal com o olho regalado e tá assim, tudo que você faz, eles prestam atenção, tudo que você fala, eles implementam. E aí era adolescentes ali de, sei lá, de 14 a 17 anos. Aí eu perguntei assim, gente, quem tem vantagem? Nós vamos montar uma empresa hoje, eu e vocês. Quem tem vantagem? Eu ou vocês? Aí a maioria falou, você. Mas por quê? Porque eu tenho experiência. Então tá, mas você imaginou tanto que é mais fácil para você? Não, mas por que para mim é mais fácil? Eu falei, não, você tem família, você tem compromisso, você tem custos. Eu comecei a explicar por esse lado. E segundo, eles não têm
crenças limitantes, tudo para eles é possível. É muito legal. Então, assim, eu acho que, no final das contas, eles começaram a acreditar que eles têm mais vantagem que eu. Uhum. E eu acredito que se um adolescente começar um negócio, é porque eles são incríveis. Eu gosto mais de adolescentes, porque são incríveis, são imparáveis. Às vezes eles são muito podados ali pela família, por algum contexto em geral, né? Sim. Às vezes por medo, igual foi comigo, mas eles têm uma mentalidade muito aberta, né? Então, para eles tudo é possível. E isso aí, o empreendedor é um diferencial para mim, né? Mas tem casos aí eu comecei com 9 anos, eu já fazia, já consertava bicicleta, já fazia chup-chup para vender, já vendia, então eu comecei novo, né? E a minha filha, lá na escola dela, eles têm uma feirinha. Aí o que eles fazem? Eles fazem algumas coisas. Hoje o dia dela foi pizza. A gente fez pizza, compramos, fizemos uma massa e tal, e eles vendem entre eles. E eles aprendem já a errar. Aí teve um dia que ela levou um pirulito, o pirulito quebrou, ela comeu ele. Então, pra você ver. Mas ali você já começa a observar uns que têm mais facilidades e pode surgir negócio ali. Né? Até o filho do meu sócio está vendendo chup-chup e ele acho que ele já ganhou R$200. Ele está vendendo agora, não só na escola, no prédio, no condomínio dele. E é interessante ensinar desde cedo, né? Sabe que me fez lembrar de uma história que eu escutei recente, o Kilder, que o pai, o menino tinha esquecido de levar dinheiro para a escola para fazer, tinha esquecido, né? Para o lanche. E ele correu atrás do pai para pedir o dinheiro. E o pai virou para ele e falou assim: vai lá e resolve. Você foi o responsável de não trazer. Vai lá e resolve seu problema. Você fica sem lanche ou você se vira. Aí depois ele voltou contando, e aí, como que foi? Ah, eu consegui negociar com a moça lá para eu pagar amanhã. Ele, então tá bom. Aí ele falou assim, mas aí alguém que estava do lado dele virou e falou assim, mas por quê? Por qual motivo que você não deu dinheiro para ele? Aí se eu não tivesse presente, como que ele iria resolver? Então que ele aprenda a resolver sozinho. E a tendência dos pais é facilitar na hora, né, Kilder? É justamente resolver. A gente mais erra do que acerta na hora que a gente está tentando educar, eu acho, né? Porque assim, isso é fantástico esse exemplo. A gente acaba fazendo o quê? A gente acaba limitando, né? Uhum. E depois a gente cobra, mas você está sem iniciativa, não, mas você está parado, né? Eu tenho um caso engraçado, quando eu comecei a estudar PNL, eu fazia uma coisa e eu não percebia. Eu gosto de pescar, aí meu sobrinho ia pescar comigo, e ele era novinho, aí eu pescava com a carretilha, não sei se você vê as diferenças, né? Carretilha é aqui que você vai jogar e dá uma cabeleira, embola tudo quando você erra, né? E o molinete, ele é mais antigo, né? Mas ele é mais fácil de jogar. Aí sempre eu falava com ele assim, a gente ia pescar, ele queria pescar com a carretilha, né? Uhum. Então a cabeça dele dava conta, né? E eu, na minha cabeça, ele não dava conta. Aí eu falava assim, não, pesca isso não, que você não consegue não. E era assim. Aí quando eu vi o tanto que eu tava limitando ele nessa pegada que você tá falando, aí no outro dia que eu fui pescar com ele, eu falei assim, hoje você vai pescar com a carretilha. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas eu não sei, eu não dou conta. Mas dá conta. Não, você falou comigo que eu não dou conta? Ele falou comigo, vixe, agora eu vou ter que desfazer, né? Uhum. E foi uma coisa muito rápida. Eu falei assim, ó, você quer tentar? Eu vou te ensinar. Aí eu ensinei ele, tirei um anzol pra não machucar e ele foi jogando. Aí jogava, embolava, eu falei, não, agora você vai ter que aprender a desembolar. E, né, e ele foi desembolando e tal. Aí depois ele começou a jogar perto. Aí já começou a jogar. Aí eu coloquei um anzol. Aí ele falou assim, eu posso subir na equipia pra jogar mais longe? Aí você vê, começou a ter criatividade, igual né, essa criança aí. Aí eu falei assim, não, eu me chamo de Didi, né, meu apelido? Ô Didi, quase que eu peguei um peixe. Eu comecei a rir, já tá se achando, né? E ele pegou uma traíra. Olha. Aí nessa hora, assim, esse evento aconteceu, assim, coisa de 1h30, mais ou menos. Eu falei assim, gente, olha o que eu tava fazendo com ele, né? E olha o que ele já sabia fazer, né? Uma ação pequena. E nesse dia eu parei para pensar o tanto que a gente limita funcionário, pessoas e tudo, porque a gente fala que a pessoa não dá conta e ele acaba acreditando. Uhum. Mas aí eu fui voltar na autorresponsabilidade. Na bem da verdade, o que eu entendi do meu lado? Eu tava com preguiça de ensinar, eu queria pescar com o que eu queria pescar e eu não queria dar atenção para ele. Sim. Na hora que eu entendi que isso tudo me dava trabalho, né, de ensinar e tudo, eu vi que, né, inconscientemente era mais fácil falar que não dá conta. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Porque... É mais cômodo, né? É mais cômodo.
E como que as pessoas elas podem buscar um negócio ou descobrir o que é interessante para investir? Igual, por exemplo, esses adolescentes que você estava lá no curso. Eu quero então empreender em algo. Como que eles vão buscar algo? Como que, né? O que eles precisam fazer? Existe alguma técnica? Existe alguma dica? O que seria? Ó, a primeira dica que eu penso é o seguinte: a gente tem que cruzar algumas coisas. O que a gente ama, o que a gente gosta, né? Porque tem gente que fala que é balela. Ninguém trabalha com o que ama, isso aí é balela. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que buscar o que a gente gosta e tentar empreender nesse ramo, né? Então, por exemplo, eu tô com 2 startups. Uma startup, né? Até para quem tá ouvindo aí, o que a gente chama de startup, né? Aquele produto que você lança ali, ele está aprendendo, ele ainda não está validado, ele está ainda em desenvolvimento, né? Mas que resolve o problema de alguém. Então, primeira coisa, qual problema eu resolvo, né? Então, o problema que eu resolvo nessa startup é o seguinte: você troca o óleo do carro, depois você tem que ficar ali acompanhando quanto que você tem que trocar de novo. Se você esquece, vai estragar o motor. Aí, quando você lembra, às vezes o mecânico não pode atender. E aquele negócio. Aí tem alinhamento do carro, tem água no motor, tem um tanto de coisa. Filtro do ar-condicionado, filtro do motor, enfim, uma série de coisas. Aí o que nós desenvolvemos? Um robô que conecta, né, no WhatsApp da oficina e que te lembra a hora de trocar o óleo, de fazer os procedimentos. Então a gente resolve 2 problemas: do cliente, que agora ele vai ser lembrado, né, com uma frequência, e da oficina. Por quê? Porque às vezes você chega na hora que ele não pode atender. E outro, a gente garante que esse cliente volta, né? Porque se você não vai na oficina X e vai na outra, e a pessoa te atende muito bem, talvez você não volta mais aqui. Então a gente resolve um tanto de problemas, né? Então, baseado num problema, a gente vê, olha, esse problema meu resolve de forma prática, isso é legal, eu gosto de trabalhar com isso, quanto que isso vai custar? Então, o que eu acho que as pessoas erram muito é que elas não, tipo assim, elas começam a fazer o que o outro está fazendo, mas talvez nem entende qual que é o propósito daquele empresário, vai mais para do dinheiro. Entendi. E aqui em Divinópolis tinha uma cultura, tipo assim, um fazia uma Não tá dando laranjinha, certo, deixa eu ir atrás. fazia um monte, um mexe com açaí, outro um tanto de gente mexe com açaí, e vai assim pelo o que parece que tá dando dinheiro, entendeu? Só que não, conheço outros lugares assim também. Então assim, resumidamente, não é só que não, né? Então, resumidamente qual o problema eu vou resolver? E a gente erra muito, porque a gente quer resolver os problemas todos, e a gente quer fazer uma coisa que resolve tudo e acaba que a gente procrastina e fica caro, fica difícil e não sai do lugar. Sim. Então, assim, se você pega esse problema, aí depois você começa a ver que você resolve outros problemas. Olha o nosso caso, a gente resolve para quem aplica Botox, para lembrar da aplicação do Botox, para quem faz certificação digital, para lembrar da hora de renovar o certificado, para quem faz seguros. E eu fui descobrindo isso quando eu fiz um tráfego pago no Instagram, coloquei lá o que o produto fazia. Aí começou uma pessoa a perguntar, mas dá para fazer para isso? Dá para fazer para aquilo? Aí eu comecei a abrir minha cabeça para outras coisas. Sim. Mas eu tinha um problema que eu iria resolver, né? E inclusive nós estamos na fase agora vendendo para o Brasil todo, né, através do tráfego pago. Agora eu estava conversando com o cara de Maceió, a gente instalou para ele lá esse sistema, né, numa oficina, e assim, abriu uma porta. Então, eu resolvo esse problema, resolvo de forma eficaz, né? E qual que é o público que eu vou atender, né? E às vezes a pessoa erra porque muitas das vezes onde que eu acho que o empresário começa errando muito, eu quero resolver um problema meu, certo? Igual a gente estava fazendo um processo de ideação que a gente cria um produto novo dentro da nossa empresa, uma inovação, lá para minha empresa. Eu falei, gente, nós temos que partir do suposto seguinte: eu entendo de informática, todos aqui entendemos. A gente tem que pensar na cabeça daquela pessoa que não sabe nada de informática e que vai contratar a gente. O que passa na cabeça dele? Como que quando o computador dá problema, ele faz o quê? O que ele tenta fazer? Vai para o Google? Ele vai pesquisar como? É porque a gente tem já na nossa cabeça. Já sabe, né? Aí a gente não consegue. A gente quer resolver um problema nosso, mas quantas pessoas estão com o mesmo problema? Então a gente tem que sair da gente e ir para a personalidade, a gente chama de persona, né? O que aquela pessoa que eu vou ajudar precisa? Ela vai gostar da solução, né? E quando a gente pensa nessa questão, né, de empreender aí, quais são as características que não podem faltar em um empreendedor? Quais são, assim, pontos chaves que a pessoa precisa ou já ter ou desenvolver para empreender?
Ó, eu acho que são muitas, certo? E tem uns que tem mais, outros tem menos. É interessante quando a gente fala de sociedade, que a gente tem que ter um que tem o que você não tem, que um completa o outro. Por exemplo, um é extrovertido, é melhor para o comercial, outro é mais introvertido, talvez é mais para a área técnica, né? Mas assim, eu acho que se eu fosse escolher uma característica, seria a mais para baixo, mais profundo. Tipo assim, você prefere algo garantido ou você prefere arriscar para ganhar mais? Porque assim, aconteceu comigo no início da minha empresa, uma oportunidade de um cargo muito bom na área de TI. Tipo assim, eu ia ganhar 3 vezes o que eu ganhava, uma possibilidade de crescer fazendo a parte de TI de várias unidades, assim, era um sonho para mim de profissão. Eu ia ganhar um valor muito legal. E dali, eu ia ser um gestor de TI novo, né, naquela época ali e tal, mas eu ia ter o salário fixo, entende? Para umas pessoas isso é muito confortável, é muito bom. E para outras isso é um incômodo, é o meu caso. Então eu acho que a primeira característica empreendedora eu estou disposto a ganhar menos ou até perder, mas na vontade de ganhar mais, entende? Então assim, porque eu acho que eu posso ganhar mais, às vezes é até ilusão, às vezes a gente ganha muito menos sendo empresário do que sendo, principalmente no início, do que sendo funcionário, né? Do que tendo um salário fixo. Aí nessa época eu lembro que eu virei e falei assim, olha, eu tenho interesse, mas eu quero te atender como a minha empresa, porque eu vou atender outras empresas também. E eles não quiseram porque eles queriam um funcionário mesmo. E aí eu mantive e não arrependo hoje. E hoje ainda, se aparecer uma boa oportunidade para mim, mas é fixo, eu não dou conta de aceitar. Então eu acho que é uma característica que divide um do outro. Você concorda? Assim? Porque eu acho que é estrutural. Agora, passou dessa, né? Aí você entra, assumir risco, que tem a ver com essa também, né? Sim. Então, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa e se der errado, eu vou perder dinheiro. Eu vou arriscar nesse produto que eu estou fazendo, vou pagar alguém para desenvolver. E se der errado, eu vou perder dinheiro. Né? Mas então tem que ter persistência, que eu vou arrumar outra forma de tentar fazer a mesma coisa, né? A questão de network, eu acho que é muito importante, né? Então, assim, se a pessoa é mais introvertido, por exemplo, eu quando eu estudei muito sobre Enneagrama, a gente estuda sobre quem é social, quem é mais autopreservação, aí tem o sexual, que é aquela pessoa que para fazer alguma coisa tem que estar com outro, não tem nada a ver com a palavra sexo, mas eu preciso de ter outra pessoa para me tomar a decisão. Então estudar sobre isso aí eu acho que é muito importante. E o que eu observei? No meu caso, eu era pouco social, eu era antissocial. Eu era social para quem eu conhecia, numa festa e tudo eu ficava até bem, mas para me chegar até você, conversar com você e te oferecer um produto, para mim era dolorido. E aí eu não conseguia me vender, entende? Que aí o meu sócio já era totalmente o contrário. Aí durante muitos anos ele me ajudou demais, por quê? Ia num cliente, ele começava, eu conversava, na hora que quebrava o gelo, na hora que a coisa, eu me sentia confortável, aí eu falava que tecnicamente eu sempre era muito bom, sempre sabia muito. Então, entende? Então, eu não tinha essa característica que eu consegui através do sócio, e hoje eu treinei, hoje eu consegui vencer isso aí. Mas eu acho que, não sei se eu respondi bem a pergunta aí, mas primeiro, essa questão de assumir risco, né? Eu posso ganhar menos e tudo, né? A persistência, comprometimento. Agora vamos lá, suponha o seguinte, nesse caso aí, igual você colocou, né? Tem muitas pessoas que realmente elas preferem o mês fixo, porque é uma segurança ali, né? Tá até é uma base para ela de segurança. E outras pessoas, elas estão dispostas a assumir esse risco, ganhar um pouco menos, arriscando e testando. Quando chega o limite? Ou não tem um limite? Por exemplo, o negócio tá indo 1 ano, 2 anos tá dando errado, 3 anos tá dando errado. Qual é o limite ali para a pessoa virar e falar assim, opa, peraí, paro por aqui, deixo eu ir para outro caminho, ou persisto, ou não tem esse limite? Como que seria isso? Isso aí eu acho que está relacionado, eu não estou lembrado da frase, acho que é de Einstein, que é loucura, insanidade a gente repetir a mesma coisa que quiser resultado diferente, né? Isso é uma coisa que a gente demora a perceber também. Eu acho que a chave tá, o que eu faço, resolve o problema de alguém? Porque, vamos supor, tem empreendedorismo que ele é meio que, não sei se a palavra certa seria compulsório, por exemplo, a contabilidade, eu sou obrigado a ter um contador, né? Então eu tenho que escolher um contador, tem várias opções, eu sou obrigado, né? Agora eu não sou obrigado a ter um marketing, né? Então a empresa de marketing ela não é obrigada a ser contratada.
Então ela tem que ter um diferencial para ela entrar no mercado. E aí existe um negócio legal que quem tem esse comportamento de querer coisas mais fixas, se ele vai para a área de alguns serviços que são recorrentes, e é esse caso, por exemplo, do sistema que eu tenho agora, é um sonho que eu sempre tive. Por quê? A pessoa assina, a gente estruturou ele para ser autopagável. Ou seja, a pessoa paga 120 por mês e vai trazer, sei lá, 1.200 por mês, então a pessoa vai querer cancelar? Não vai. Aí se eu pego vários clientes no Brasil inteiro, vira um negócio interessante e todo mês aquele dinheiro é recorrente. Então acaba que eu consigo fazer uma coisa mais fixa dentro de um empreendimento, concorda? Sim. Mas o outro negócio que eu tenho, que é venda, eu vendo computador, vendo acessório, celular. A pessoa compra um computador hoje, daqui 5 anos vai comprar outro. Aí é como se eu estivesse matando um leão todo mês, concorda? Eu tenho que vender muito todo mês para pessoas diferentes. Aí depois você volta para comprar um mouse, aí depois você volta para comprar um computador, é um negócio diferente, né? Agora, esse negócio que varia muito, criou musculatura para mim ter outro negócio sustentável. Mas eu acho que o limite, né, respondendo a sua pergunta aí, seria o seguinte, eu acho que eu voltaria na pergunta, será que o que eu estou fazendo aqui resolve o problema do meu cliente? Resolve o problema? Será que é atrativo? Né? Existe até uma abordagem de um especialista, não estou lembrando o nome dele, ele fala de sex canvas. Já viu? Vi. Eu acho fantástico. Por quê? Será que o meu produto é sexy? Será que ele é atrativo? Porque às vezes o problema está aí, entendeu? Não é na persistência. Eu acho que a persistência dele é porque não está mudando. Entendeu? Então, aí tem uma metodologia legal, né, que a gente fala que é o Canvas, modelo de negócio, é onde que a gente vai lá e a primeira coisa, qual que é a minha proposta de valor? Isso não está claro para quase ninguém. Então, por exemplo, onde que o pessoal erra muito no marketing? E eu já errei demais nisso. Você quer fazer marketing, mas você não sabe a sua proposta de valor, que é o principal. O que eu tenho mesmo ali que é o meu diferencial? A gente não deixa isso claro. A gente se perde na concorrência, olhando preço e por aí vai. E aí você vai fazer marketing para pegar o Brasil inteiro sem ter isso muito claro. Então eu acredito que a resposta dessa pergunta eu até pensaria o seguinte, até quando essa pessoa vai ficar sem procurar um consultor, uma ajuda? Porque às vezes, assim, o que é interessante, quando você procura, eu gosto muito de falar isso sobre, você vai procurar uma ajuda, né? Se você procura uma pessoa bem orientada, uma pessoa que já tem experiência, você acelera muito rápido. Se você conversa com outra que talvez está com o mesmo problema, ela vai te atrasar. Ela vai te puxar para trás. Porque ela não tem mentalidade. Eu vou voltar na mentalidade, né? Se eu quero desenvolver alguma coisa e converso com alguém que tem mentalidade melhor do que a minha, muito tempo atrás, uma pessoa que eu admiro é o Ricardo, da Ricardo Eletro. Quando a minha empresa não funcionava assim, eu falei assim, mas como que o cara tem tantas lojas? Como que consegue administrar tantas lojas e eu não estou conseguindo com uma? Então assim, ele tem uma mentalidade diferente da minha, que eu não tenho. Vamos dar um passinho atrás aí rapidamente. Explica pro pessoal o que é mentalidade. Olha, eu acredito que a gente pode ter várias abordagens, mas é o jeito que a gente tem a nossa cabeça programada, né? E até falo nas palestras, às vezes eu começo assim, gente, alguém acredita que pode ser programado? As pessoas, não. A maioria fala não. Alguém acredita que você pode programar alguém? Não. Você acredita que pode ser reprogramado então? Não, né? Aí eu falo que a gente está programado para dar certo ou para dar errado, né? E que isso forma a nossa mentalidade, né? Que é uma série de coisas que chega nisso. Aí no final da palestra, né? Eu faço inclusive uma sessão de hipnose quando tem um clima ali para isso. E aí tem gente que não consegue falar o nome, tem gente que não consegue descolar a mão e fica totalmente assim. Eu falo, gente, mas tipo assim, vocês acham que não podia, né? Aí a pessoa fica assim, né, meio tal. Aí eu explico, né, a diferença das pessoas que são mais sugestionáveis e menos. Eu sou muito hipnotizável, né? Então, assim, eu sou muito reprogramável, programado. Então, se eu ando com pessoas que estão dando resultado, eu vou bem. Se eu ando com pessoas que estão bebendo muito, que faz, né, muita atividade física, eu sou influenciável, eu já identifiquei isso. Então, a mentalidade é o tanto que a gente está programado, né, para sucesso ou para insucesso. E o mais incrível é que tem muita gente programada para insucesso, para fracasso, para autossabotagem. A grande maioria, né, Kilda? A grande maioria. Inclusive, eu me encontro em momentos assim, falo, gente, eu tô de novo fazendo aquilo, tô de novo sabotando. E qual que seria uma mentalidade aí vencedora de sucesso? Bem resumido, né? Bem resumido, eu acho que é a pessoa acreditar com responsabilidade, né? Porque às vezes a pessoa acredita, acho que com responsabilidade,
fundamentado, que é possível. Porque se duas pessoas aqui, um acha que é possível, outro acha que é impossível, a discussão é quem vai. Eles vão ficar querendo provar um que tá certo e outro que tá errado. Né? Então, assim, eu acredito que. Tem até que caso que eu acho que é muito legal pra gente exemplificar, que um empresário mandou 2 vendedores lá pra Índia, né? Ou pra. Vamos pensar que seja a Índia e num lugar que ninguém, todo mundo andava descalço. E eles iam vender sandálias, né? Aí o primeiro ligou, patrão, tô indo embora amanhã que ninguém usa sandália aqui não, nós erramos o caminho. Aí chega o segundo, patrão do céu, contrata mais 3, manda pra cá, aumenta a produção porque ninguém usa sandália ainda. Ou seja, a percepção, uma mentalidade aí vencedora é aquela que a pessoa abre a percepção dela para as oportunidades. Exatamente, eu acho que resumiria nisso. Como que eu enxergo o problema, oportunidade em cima disso, né? E aí eu tenho que tomar cuidado para minha mentalidade não me jogar para baixo, não acreditar que é possível, né? Então, assim, por isso que eu acredito muito no seu trabalho, porque a pessoa que vai conversar com você, que vai fazer um trabalho com você, o que vai acontecer? Ela vai ser instigada a ver o tanto que ela talvez está limitada. Então, assim, e passa um tempo, a pessoa talvez não percebe o tanto que ela muda. E muda, né? E muda. Às vezes a gente conversa com a pessoa... Você mesmo já consegue perceber a sua mudança quando você olha aí há 10 anos atrás para o Kildare de hoje. Já tem uma grande mudança. Se for para a gente resumir aí, uma grande mudança, que você viria e fala assim, foi um grande ganho da minha vida, qual foi? Eu vou te falar que é falar em público. Porque, assim, pra mim sempre foi sonho ensinar. Eu sou assim, eu já fui chato, sabe? De tanto que eu fico falando para as pessoas fazer as coisas. Às vezes até sou, quando eu quero demais que a pessoa faça algo e tal. Então eu queria muito ensinar e pra mim era impossível. Então quando eu vi essa possibilidade, né, assim, de me expressar, né? Por exemplo, eu faço vídeo na internet, tem gente que faz já os haters, né? Comenta os vídeos, faz aquele negócio, eu fico rindo. No passado, nossa, se fizesse isso, seria o fim, a morte. Né? Como aprende, né? Então, assim, eu acho que isso aí é um dos grandes aprendizados. Agora, assim, o que eu tenho, assim, uma paixão, assim, um orgulho muito grande dessa mudança, é uma grande mudança, assim, que é a mais profunda para mim. Era, assim, o medo que eu tinha de errar como pai, né, de assumir a responsabilidade de ser pai, que depois eu fui entender que era muito mais profundo, né, a questão de eu não ter coragem de ter filho e tal. E a partir do momento que essa chavinha virou, e eu pensei assim, não, eu posso ser um pai do jeito que eu quiser. Foi quando, voltando àquela sua pergunta, né, da autorresponsabilidade. Eu não concordava do jeito que meu pai me educou. E depois eu falei assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu era bem assim, né, hoje, graças a Deus, eu mudei, hoje eu tenho, né, muita admiração pelo meu pai e eu não tinha. Quando mudou essa chavinha, mudou muitas possibilidades. E aí, quando minha filha nasceu, eu falei assim, agora eu tenho a oportunidade de criar do meu jeito, né? Do jeito que eu quero e tal. E foi muito legal, Raquel, que, assim, eu tive a minha filha, né? Eu tinha 2 anos de casado, então olha o tempo que nós demoramos para tomar essa decisão. Mas eu tinha a oportunidade de já ter estudado PNL. Então eu pensava assim, não, agora eu posso, né, ter uma percepção melhor da comunicação, né, uma coisa que você fala muito bem de comunicação, assim, como que eu errava na comunicação e como que eu ainda erro. Nossa, né? Todo dia a gente tá aprendendo algo, né? Um dia eu fiz um negócio com minha filha lá e tal, ela ficou chateada, depois minha esposa me chamou a atenção, me falou, não, realmente, eu vou corrigir isso aí. Foi erro de comunicação, eu não percebi que ela foi incomodada. E pra que a gente, né, faz isso às vezes? Às vezes a gente pega o nosso erro, nossa fraqueza e desconta no nosso filho. Exato. E depois a gente cria ali um trauma ali que depois lá na frente vai trabalhar isso em terapia, tem dificuldade para tirar, porque eu poderia ter melhorado a comunicação aqui. O mais importante de tudo, Kildare, é que você está aberto a perceber e a melhorar, buscando aí formas diferentes de interação. Então, assim, isso para mim não tem preço. A pessoa, quando ela é aberta, ok, eu tô aprendendo, isso para mim não tem preço. Para mim, assim, é uma característica e uma qualidade. Isso foi adquirido. Eu tinha muito medo de errar. Então, assim, eu me cobrava muito. E, assim, me cobrava demais. E acaba que quem tem muito medo de errar não fala em público, não faz um monte de coisa, né? E fecha muitas portas, né? Agora, foi... né, apanhando, né, e às vezes eu me pego, igual eu te falei, eu me pego ainda, né, ontem mesmo quando aconteceu o evento eu fiquei muito nervoso lá com um problema que eu tive
na imobiliária e tal e tudo, e depois conversei com o dono da empresa, depois voltei a conversar com a funcionária, ela me ligou, aí eu pedi perdão para ela, falei, deixa eu te falar, eu quero te pedir perdão, porque eu estava equivocado. Eu esperava uma coisa, você não me ajudou, eu fiquei nervoso com você, eu falei do jeito que eu não queria, e aí, né, eu voltei atrás. No passado, talvez eu pagaria, resolveria o problema da outra maneira lá, e deixaria ela com aquela imagem minha ali que eu fui naquele momento. Porque naquele momento ali eu fui quem eu não queria. Sim. Eu falo muito de inteligência emocional. Naquela hora eu estourei. Sim. É. Nós somos humanos, né? Aí tá num processo de aprendizado. É. Não é porque ensina que não está aprendendo, né, Kilder? Às vezes as pessoas têm aquela impressão de tipo assim, te olha ensinando, nossa, tem uma perfeição. Não, pelo contrário, é muito mais imperfeito do que qualquer coisa. Eu acho que a grande diferença é que é o seguinte, a gente passa a ter mais consciência. Sim. Por exemplo, quando eu vi que eu errei, eu falei, não, eu vou corrigir isso aí, porque não mereço xingar com a pessoa daquele jeito que eu xinguei. Eu não precisava ter falado aquilo. Aí foi legal que é o seguinte, na hora que a gente conversou, eu pedi a desculpa, pedi a perdão, aí ela falou comigo, não, mas você não precisa pedir desculpa não, eu senti no tom de voz dela que tá tudo corrigido. E pra que eu ia deixar que a pessoa mal, você concorda? Então eu tenho até um propósito, sabe, Raquel, assim, eu tenho um propósito comigo, que eu tenho meio que uma missão, vamos dizer assim, de deixar as pessoas melhor do que estavam do que quando eu conversei com eles. Então se eu conversei com alguém e deixei que a pessoa pior, eu não fico bem, certo? Então assim, eu quero passar, né, ajudar as pessoas. É claro que às vezes a gente, aqui eu posso te dar um feedback, posso falar com você? Às vezes a gente fala assim pra gente, e às vezes deixar a pessoa pra baixo naquele momento, mas tem uma intenção positiva em cima disso, né? Mas por nada, sem nenhum motivo você deixar as pessoas pior. Não há necessidade, né? Aí é ruim, mas infelizmente eu já fiz isso. Eu não tinha consciência disso. E resumidamente eu acho que hoje eu tenho mais consciência do que eu fazia de errado, né, dos meus erros, e liberdade de aceitar meu erro e corrigir. Eu sempre falo, a questão não é sobre errar, é sobre saber que errou e refazer ali o caminho rapidamente. Eu gosto até de brincar o seguinte, que errar humano. Desumano é não corrigir. Exatamente, gostei. Kilder, a conversa tá boa, já estamos chegando ao final, só que eu tenho uma perguntinha. Certo. Imagina o Kilder criança, tá? O que essa criança falaria pra você? Nossa, a sua pergunta é muito boa. Eu hoje eu falaria o seguinte, nunca deixe de ser criança. Não, o que a criança falaria pra você? Isso. Nunca deixe de ser criança? Nunca deixe de ser criança. Sabe por quê? Eu falo isso também na palestra, que a gente torna um adulto. E o tornar adulto é ter medo de errar. Porque, pensa pra você ver, uma vez eu fiz uma palestra, né, e foi interessante que a empresa trouxe os familiares e as crianças, e foi até curioso, porque eu falava tal coisa, a criança, eles interagiam, né? Porque na palestra de adulto, o que é? Você fala um negócio, o adulto fica fingindo que não tá falando com ele. Vou chamar alguém na frente, aí o pessoal olha o celular, uns levanta, né? É mais ou menos isso. E a criança não, ele quer, né? Quer participar. Então, essa questão da criança de, eu vou lá e faço, eu danço lá na frente, eu não tô nem aí, né? Eu acho que a minha criança falaria isso pra mim. Não deixa de ser essa criança, né? Que não tem medo de errar, que erra e tá tudo certo, gosta de brincar e tal. E nessa palestra foi engraçado que essa criança sempre interagia comigo, me chamou muita atenção, sabe? E quando eu falei outra vez numa escola, né, para mais adolescentes ali, não, mas tinha uma hora que era difícil conter eles. E o que você, agora adulto, falaria para criança lá de 3, 4 aninhos? Não deixa eu virar adulto. Mantenha, né? Mantenha a criança. Porque essa criança é bom demais. Eu fico vendo a minha filha lá, eu falo assim, gente do céu. Por que a gente estraga, né? Porque eu acho que a gente acha que educa, mas a gente estraga. É bonitinho demais. Eles erram, eles brigam. Outra coisa que eu acho que é muito legal na criança, né? Que eu falo isso também da inteligência emocional. Brigou hoje, brigou agora. Amanhã já tá tudo bem, né? embora. Não vai não. Eu te dou um doce. Eu tá abraçando de novo, tá tudo legal, né? E eu, assim, quando eu casei, eu ficava emburrado 2 semanas, sem conversar com minha esposa. Hoje, às vezes, eu consigo ficar, assim, meio-dia, às vezes um dia. E às vezes eu passo um pouquinho mais do que isso. Pode diminuir, 10 minutos já tá bom. Pois e isso é legal na criança, né? Assim, ela estoura, mas ela na mesma hora ela pede desculpa, ela volta atrás. Exato. Né? Então eu acho que essa pureza da criança, né? Assim, eu acho que é isso aí que a gente nunca podia perder. E eu acho que a gente perde. Eu acho que a nossa evolução é voltar a ser criança.
Excelente. Né? Eu penso que é isso. É o que eu tô tentando. Tô caminhando. É aprendizado. Imagina só pra gente finalizar isso aqui, que eu acho que esse negócio é legal. Seria uma coisa muito cômica, às vezes acontece, você chega no supermercado, tá lá, a mãe e filha vestido de Mulher Maravilha, as duas. Ou o pai e filho vestido de um super-herói. Pra criança ir pra escola de super-herói e ir pro supermercado, tá no auge. Ótimo. Um adulto pra vestir isso aí, você entende? Não veste, né? E quando você vê isso acontecendo, chama atenção, né? E você fala, não, querendo aparecer, não sei o que, a gente pensa cada coisa, né? Mas a gente não sabe o tanto que é aquilo ali pra criança. Por isso que uma teoria que eu tenho hoje, né? Que todo mundo fala, não, adolescente é difícil demais. Adolescente é difícil demais. Aí eu começo agora a perguntar a algumas mães, né, de convívio mais próximo, que tem filho adolescente e que é diferente, é nessa pegada da PNL, nessa pegada aberta, se tem dificuldade de lidar. Porque o que eu acho que acontece? Na hora que chega na adolescência, o filho não aceita mais mandar. Ele fica rebelde. Uhum. E o pai perde a autoridade total. Por quê? Não, eu não acredito que você fala. Você fala isso, você faz aquilo, você faz isso e acaba fazendo. Tal, e daí perde a credibilidade. Então eu acho que é difícil o desafio, mas ele fica muito pior porque o pai não tem mais autoridade. A importância da congruência, né? Já é incongruente para ele. Certo? E o mesmo acontece com o empresário. O mesmo acontece com o empresário, porque ele fala uma coisa, faz outra. Por exemplo, eu acho que é o seguinte, o empresário não seguir o horário igual o funcionário segue. Ele tem que deixar claro, olha, eu não sigo o horário. Eu venho aqui, eu tenho os horários de vir e tal e tudo. Mas você tem o seu horário a seguir, né? Porque eu acho que isso é uma coisa para deixar claro, concorda? A minha função aqui é administrar a empresa, minha função aqui é isso. Porque tem empresário que acha que tem que chegar mais cedo, sair mais tarde, para dar exemplo. Sim. E é um acordo dele, tá tudo certo. Com certeza. Mas eu acho que, entende? Não sei se ficou claro, mas acho que o mesmo comportamento com adolescente acontece com empresário e funcionário. Sim, com certeza. Erra na hora de liderar e de delegar e fala que o problema está no funcionário. Exato. Então, acho que está tudo ligado, né? É aquela coisa, né, que as pessoas não tem como separar, né? A gente é um ser integral, não tem como a gente separar. Não adianta querer. Aqui eu sou assim, dentro de casa eu sou assim, no trabalho. Não, você é assim em qualquer lugar. Você não consegue separar. O Robertinho Nachiga fala um negócio legal, eu tive a oportunidade de ser mentorado por ele. Uhum. Aí um dia lá ele falou uma coisa comigo, eu não gostei, ele falou assim, Kildre, água do mar é salgada em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Aí eu falei assim, beleza, tá. Não entendi não, nem como você diz. Até hoje eu não entendi, só que não, né? Só que não, já entendeu há muito tempo. É isso, água do mar é salgada em qualquer lugar. Não adianta. Eu só fiz isso aqui porque eu tô aqui. Não, você fez isso aqui porque você é reflexo de outras coisas lá também, né? Aí a gente volta naquela pergunta sua lá atrás, né? A mentalidade do empresário é o limite dele. Sim. Então você tá ali, né? Algumas vezes você me perguntou sobre isso, né? E é um tema que eu gosto demais. Se ele tá errando, até quando ele vai errar e tudo e tal, tá relacionado até quando ele vai manter aquela mentalidade fechada, né? Uhum. Então, a partir do momento que ele entende que tem que mudar, é um processo, né? Eu tô nesse processo aí incansável, já tem uns de 8 a 9 anos que eu tô estudando. Teve ano que eu fiz 4, 5 treinamentos caros, imersões e tal, para que eu acelerasse, entendeu? Se eu tivesse tido essa oportunidade, igual eu falei com os meninos lá do Sebrae, se eu tivesse a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento que vocês estão tendo, a internet, quando eu estava na idade de vocês, eu tinha aprendido muito mais rápido. Já tinha ido rápido. Eu fui aprender depois que eu apanhei muito, né? Então, precisamos marcar outro podcast para continuar. Pois eu quero te convidar da gente bater um podcast, um papo no meu podcast, porque aí nós vamos falar também o seu trabalho, né, da mentalidade do empresário também, vai ser legal. Vamos lá. Né? E fica aí, né, a porta aberta pra gente conversar, porque eu adoro falar desse assunto aqui e flui, né? Vamos lá. Muito obrigado por aceitar o convite. E eu que agradeço a oportunidade. Agradeço o pessoal que acompanhou a gente até agora. Eu convido a curtir o canal, ativar o sininho, né? Compartilhar o vídeo, comentar. Pois é, gente, às vezes a gente fala alguma coisa aqui que pode ajudar aquele empresário, né, aquela empresária que está começando e que às vezes vai desistir, porque o processo realmente ele é assim.
Mas eu te falo, olha, eu falo muito do meu podcast que tem empresário que tá passando perrengue e tem que ouvir algumas coisas, né? Sim. Então acho que vale a pena você compartilhar, porque é difícil a gente crescer na rede social, né? E quando você compartilha com alguém que tá precisando da informação, você tá ajudando a pessoa, né? E aproveita então, compartilha o seu podcast, qual que é o canal do YouTube e o Instagram. Tá, o meu chama @performacast. Uhum. Aí você encontra no Instagram, no YouTube, no Kawaii, no TikTok. Né? E deixa aqui, gente, um comentário aqui do que vocês concordaram, quem concordou. Fica até o motivo aí da gente bater um outro bate-papo aqui. Sim, Ah, eu queria que você falasse mais sobre isso. A gente vem e grava de novo, né? com certeza. Porque esses comentários é importante pra gente saber, né? O que cada um achou disso. Exato. Né? Muito legal. Muito Muito obrigado obrigada. pela oportunidade. Foi Eu um que prazer. agradeço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais, até a próxima.